Aqui, sem dúvida, o maior de todos os motivos de exigências. Transcrições de casamento. Então, aqui eu vou te dar uma instrução bem importante. Fábio, quais são os casos que são necessários transcrições de casamento? Vou apresentar aqui para você os principais casos. Pode ser que surja algo diferente? Pode ser que sim. Mas os principais casos são os seguintes. Vamos lá. Nos processos de netos de portugueses, normalmente é necessária a transcrição de casamento quando o antepassado português tenha nascido antes de 1911 e não haja averbamento sobre sua mudança de nome e sobrenome. Por que 1911, Fábio? Porque antes de 1911 não existia cartório em Portugal, ou conservatório. Antes de 1911, as crianças eram registradas nas igrejas católicas, ou seja, elas tinham certidão de batismo. Então, antes de 1911, tem sido sugerido as transcrições de casamento. Ok? Outro caso, quando a linhagem portuguesa seja através do lado feminino. Por exemplo, é a minha avó, é a minha bisavó, e o declarante do nascimento do filho, do português ali, tenha sido o marido. Então, por exemplo, o meu antepassado é a minha bisavó. Só que quem registrou o meu avô foi o meu bisavô, não foi a minha bisavó portuguesa. Então, nesses casos, a sugestão é que também seja feito uma transcrição de casamento. Ok? E aqui diz quando existe também mudança de sobrenome após o casamento. Outro caso, quando ambos os antepassados são portugueses, então, no meu caso, meu bisavô e minha bisavó são portugueses, mas eles vieram crianças para o Brasil e se casaram no Brasil. E houve uma mudança de nome e sobrenome. Também é sugerido a transcrição de casamento nesse terceiro caso. Ok? Então, para alguém que tenha nascido antes de 1911, é um primeiro caso. O segundo caso é quando é o lado feminino, que é o lado português, e o cônjuge que fez a declaração do nascimento do filho, ou quando ambos são portugueses e se casaram no Brasil. Ou seja, não existe uma certidão de casamento portuguesa, só uma certidão de casamento brasileira. Ok? E em todos os casos em que houver mudança de nome e sobrenome. Perfeito? Isso para netos. E para filho, qual é a sugestão? Em todos os casos em que o antepassado esteja vivo e tenha mudado nome ou sobrenome através do casamento ocorrido no Brasil. Fábio, mas vamos lá, me explica isso aqui. Isso sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Só que nos últimos tempos, e aí eu posso considerar para você, de 2 anos para cá, isso tem sido muito mais forte do que antes. E isso tem uma explicação. Quando houve a mudança na lei em 2020, muito mais pessoas passaram a dar entrada no processo, ok? E muito mais pessoas começaram, infelizmente, a utilizar documentos fraudulentos. É triste eu ter que dizer isso, mas é uma verdade. Ou de forma intencional, ou seja, com maldade, com uma intenção de enganar o funcionário da conservatória, ou por falta de informação. Acabou pegando um homônimo, né, ou uma outra certidão e quis juntar tudo ali e solicitar a cidadania. O que os órgãos portugueses começaram a fazer? Começaram a cobrar com mais intensidade as transcrições de casamento. Por exemplo, uma pessoa que nos contratava em 2020, 2021, 2022, necessariamente não era pedido transcrição de casamento. Isso começou a explodir em 2023 e 2024, os pedidos de transcrição de casamento. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que contacta a gente hoje e recebe um orçamento nosso, ela vai ter essa informação no orçamento dela, que nesses casos pode ser pedido uma transcrição de casamento. Lembrando que, aí entra um ponto. Fábio, mas eu sou desse caso e não foi pedido para mim. Pode acontecer também. Já aconteceu, por exemplo, a gente fazer processo para 2 irmãos e
ser pedido, ser colocado em exigência um dos casos e o outro não. Às vezes acontecem esses absurdos, essas aberrações assim nos processos, ok? E a família fica louca, sem entender, e com razão, sem entender, porque nem sempre existe um padrão muito bem claro, muito bem definido. Às vezes fica ali na mão do funcionário em si, né? E acaba acontecendo aí uma solicitação de transcrição de casamento. Então, de novo, Fábio, eu estou dentro desse caso. Calma, fica tranquilo. Por quê? Toda exigência que eventualmente existir, ela é notificada, ou seja, o advogado ele é notificado se for necessário qualquer questão adicional, ok?